Saudações, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a tua família. Então, como de costume, estamos mais aqui para mais um vídeo no nosso canal e esperamos que esse vídeo seja útil para si e para a sua família. Bem, no nosso vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre o Espiritismo. E hoje nós estaremos falando sobre o desenvolvimento do Espiritismo. E como de costume, não é? Para iniciarmos o nosso vídeo, então vamos partir para um vídeo e na medida que nós vamos desenvolver o nosso tema, vais perceber o porquê deste vídeo. Então, a seguir veja aí o vídeo. Também tem uma igreja grande. Pastor da minha dimensão não vai na morga. Se não é família dele, eu fui, povo. Eu falei com Caleb. Espírito do Caleb me apareceu e conversamos. Negociei com Caleb, lhe pedi favor. Me perguntam por que eu lhe pedi favor. A família do Caleb, quando pegou a roupa do Caleb e meteu dentro, disse no Caleb, Caleb, julga todo mundo que te bateu. Eu, pastor, vou permitir os outros morrerem, porque muitos bateram na inocência. Não era culpa deles. Alguém gritou gato. Vocês estão a levar esse óbito na brincadeira? Isso não é brincadeira. Não é esses vossos óbitos de engulu que vocês andam aí comer arroz e feijão. Esse é sangue inocente, manos. E há muita bruxaria envolvida aqui. Um gajo como eu sou teimoso. Eu também na família falou porque não sei o que, eu também podia lhes falar, encosta aí, vou fazer. Se eu recuei, também vi no espírito, disse, conversei com o Caleb e disse, não ir. Caçula, tua família não quer concordar nisso, é melhor recuar, não quero embora problema, é puto. Vamos te chorar mesmo nós, epa. Porque se vocês darem por conta, um dia antes do óbito do Caleb, notaram o clima como estava muito ventoso. Era suposto o óbito do Caleb haver uma chuva terrível que ia estragar tudo. Negociei com o jovem, rapaz, devagar. Não é nós que te matamos. Mas nós também estamos vistos a apaziguar. O profeta está a falar quê? Estou falando de espiritualidade. Não estou falando do teu nível. A espiritualidade para pessoas normais parece que é loucura. Eu te entendo e não te condeno quando você me chamar de louco. Tá bom, me entende como for você. Muito bem. Então, neste vídeo, podemos ver aí, não é, a alegação deste pastor de que ele, na verdade, tem a capacidade de poder se comunicar com os mortos. E ele alegou de que ele implorou, não é? Este jovem Caleb que aparece na imagem é um jovem que foi morto, não é? De forma injusta. Nós ouvimos da história dele, de que não vai narrar a história, mas algumas pessoas conhecem, quem não conhece eu peço para fazer uma investigação a respeito, não é? Em resumo, ele foi morto de forma injusta e esse pastor diz que ele rogou para ele, mesmo estando morto, para que não se vingasse das pessoas que o mataram. Então nós vamos entender o porquê deste vídeo, não é? E por que este vídeo é tão importante e para nós termos uma ideia até que ponto Satanás tem sido vitorioso dentro daquilo que é o povo que seria chamado povo de Deus, não é? Dentro do protestantismo, Satanás conseguiu se infiltrar de tal modo que uma doutrina que tinha que ser considerada como diabólica e satânica, infelizmente é exaltada diante de todos. Então, nós aqui vamos falar sobre o desenvolvimento do Espiritismo. Não é? Vamos estudar como é que esta doutrina ou como é que esta doutrina mesmo se desenvolveu ao ponto de chegar a ser o que é. Para quem não está a acompanhar essa série, não é? Nós tivemos a parte introdutória sobre a nossa série O Espiritismo, onde vimos aí o início do Espiritismo. Vimos que o Espiritismo começou com um anjo que, antes da sua rebelião, era conhecido como um anjo de luz, não é? Um querubim que guardava o trono de Deus. E que infelizmente esse anjo rebelou-se, tornou-se Satanás, e esse mesmo anjo deu a origem ao Espiritismo. Nós explicamos
como é que isso ocorreu, não é? Os métodos que Deus usou para poder o salvar, porém, ele confiou nas suas grandezas, na sua força e infelizmente acabou por ser expulso do céu. Então nós vamos ver como é que isso desenvolveu e chegou até aos nossos dias, tá? Para começar, vamos começar com o livro de Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 15, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, versos 1 a 15. Bem, esse texto nos apresenta aqui uma verdade com inverdade mista, não é? Satanás fez aqui uma junção, uma mistura da verdade com o erro. Então, é bem verdade de que se eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles sim teriam conhecimento do bem e do mal, pois que até o momento Adão e Eva tinham apenas o conhecimento do bem, não tinham conhecimento do mal. E o inimigo declarou de que se eles comessem, teriam conhecimento do bem e do mal. Então, só que ele alegou de que esse conhecimento do bem e do mal que eles poderiam obter os tornaria deuses, não é? Os tornaria deuses ou semelhante a Deus. E, infelizmente, nós sabemos muito bem a história, Eva acabou por acreditar nas palavras de Satanás, comeu do fruto e juntamente com seu marido. Dentro deste princípio, nós conseguimos encontrar também a doutrina da imortalidade da alma, não é? De que quando a pessoa morre, é só o corpo que fica na terra, que a alma sai do corpo e fica a vaguear por aí. Porque Satanás disse para Eva de que é possível viver na rebelião, no pecado. Certamente não morrereis. Esse princípio, certamente não morrereis, deu origem à doutrina do espiritismo, ou seja, que o homem é um ser imortal. Quando nós dissemos de que quando a pessoa morre, o espírito dele persegue outras pessoas, nós praticamente estamos a dizer que essa pessoa tornou-se um ser imortal, não é? Mas nós sabemos de que a imortalidade do homem, no princípio, era algo que provinha de Deus, não é? Pois que a Bíblia nos apresenta claramente de que apenas Deus possui a imortalidade. Então, aqui Satanás lançou o fundamento, e vejamos, no livro Grande Conflito, na página 561, a serva do Senhor acrescenta: Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, aqui diz que o fundamento da obra de engano que na costa de Satanás está preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo todo. Foi colocado nesta afirmação que nós vimos no livro de Gênesis, capítulo 3, não é? Então, é aí onde o inimigo implementou ou implantou a base da doutrina da imortalidade da alma e o começo do espiritismo. Ok, vamos prosseguir. A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar os vivos, abriu caminho para o moderno espiritismo. Então, a doutrina da imortalidade da alma, que começou lá no Éden, abriu caminho para o espiritismo moderno, não é? E vamos lá para uma questão e dois textos que vai responder essas questões. O que Deus ordenou
Na nova versão, na Bíblia da linguagem de hoje, o texto de Deuteronômio 18, 10 a 12 diz assim: Não viverá o israelita que entregar seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas: adivinhar o futuro e coisas secretas, ou ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria, ou fazer encantamentos, ou trabalho de médium, magia ou consulta aos mortos. Aquele que pratica essas coisas, ou aquele que pratica coisas desse tipo, causa repugnância ao Senhor, ou é blasfêmia. É justamente por praticar essas coisas que ele está expulsando estas nações das terras deles. Então vejamos, aqui o texto é muito claro, o texto de Deuteronômio, não é? Capítulo 18, versos 10 a 12, de que os israelitas não poderiam, não é, ter espírito de adivinha no meio deles, nem muito menos alguém que poderia se comunicar com os mortos. E foi por conta dessas práticas de comunicação com os mortos que Deus expulsou os cananeus, amorreus, heteus, jebuseus daquela terra e permitiu com que os israelitas lá possuíssem e lá adorassem o Deus vivo. Então nós precisamos ter muito, mas muito cuidado com pessoas que nos dizem terem contato com os mortos. Não é? Porque na verdade não são mortos quem se comunicam com essas pessoas. São espíritos de demônios que, conforme vimos, Paulo nos apresenta de que Satanás pode se personificar em anjo de luz. Então esses espíritos demoníacos personificam os seus antequeridos e vêm diante deles dizendo de que são pessoas que morreram, imitando a forma de falar, a forma de proceder, mas enganando assim os seres humanos, não é? E o outro texto que nós demos é o texto de Levítico 26, versos 27. Levítico 20, versos 26 e 27. Mas muito antes, não é? Vamos ver aqui, não é, outras práticas de espiritismo. No livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, no capítulo 48, diz assim: esportes, corridas de cavalo, jogos de azar, fumo e bebida mostram claramente sobre que bandeira se acham. Tornam evidente não estar sobre a bandeira do príncipe da vida, mas que o príncipe das trevas governa e controla. Não deveria o povo de Deus ter mais frequentemente santas convocações em que agradecer a Deus, agradecer a Deus suas preciosas bênçãos? Então aqui nos diz de que os esportes, corrida de cavalo, jogo de azar, isso mostram de que bandeira nós nos encontramos. Estamos diante da bandeira do príncipe Emanuel ou diante da bandeira do príncipe das trevas. E essas são práticas que na qual também, por exemplo, esses jogos de cartas, os jogos as bet, né? Os elefantes, o primo bet, entre outras bets, exigem espírito de adivinho, não é? E vimos aí no texto de Deuteronômio de que adivinhar o futuro ou coisas secretas são coisas repugnantes diante dos olhos do Senhor. E vejamos o texto de Levítico capítulo 20, versos 26 a 27, que diz assim: sejam santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo, e separarei vocês dos outros povos para serem meus. O homem e a mulher entre vocês que forem necromantes ou feiticeiros terão de ser castigados com a morte. Serão apedrejados, essas pessoas serão responsáveis pela sua própria morte. Os necromantes, não é? São os mesmos que se comunicam com os mortos. E aqui Deus os coloca na mesma categoria que os feiticeiros, não é? O homem ou a mulher que for necromante dentro do povo de Israel, a pena era a morte. Mas vamos prosseguir, não é?
A serva do Senhor diz assim: mas ninguém deve enganar-se pelas mentirosas pretensões do Espiritismo. Deus deu ao mundo suficiente luz, ou luz suficiente, para habilitá-lo a descobrir a cilada. Conforme já se mostrou, a teoria que constitui o fundamento mesmo do Espiritismo está em contradição com as mais terminantes declarações das Escrituras. A Bíblia declara que os mortos não sabem coisa nenhuma, que os seus pensamentos pereceram, que não têm parte em nada que se faz debaixo do sol, não sabem das alegrias ou tristezas dos que lhes eram os mais caros na terra. Manuscrito 33 de 1911. Então, a doutrina da imortalidade da alma é o ponto essencial que Satanás se apega para poder entrar em contato direto com os seres humanos. Ok, vimos aí de que deu-se entrada aí no Éden, não é? A conversa que o inimigo teve com Eva. E vamos ver aqui agora o seu desenvolvimento. Ok. Após a entrada do pecado no mundo, o mundo ficou dividido em dois grupos: os seguidores de Cristo, representados por Abel e posteriormente por Sete, e os servos de Satanás, representados por Caim e seus descendentes. Ok, então, prossigamos. Patriarcas e Profeta, página 47. Por algum tempo, as duas classes, que na qual fizemos menção, permaneceram separadas, a descendência de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado, e os últimos, para escaparem de sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas, e ali fizeram sua morada. Enquanto durou esta separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus. Então, essas duas classes permaneceram completamente separadas. A classe de Caim, não é, porque Caim depois se separou de seus pais, fundou uma cidade que deu o nome do seu primeiro filho, Enoque, e eles depois começaram a se espalhar. Só que os descendentes de Sete, quando viram essa proximidade, retiraram-se e foram para as montanhas. E aqui o princípio é, quando eles se manteram separados, não é? O que é que houve? Eles mantiveram sua pureza e culto a Deus. Exatamente, mas vamos prosseguir. Mas com o correr do tempo, arriscaram-se pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales. Esta associação produziu os piores resultados. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, Gênesis 6, versos 2. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas de descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor casando-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado pelo engodos que constantemente estavam agora diante deles e perderam seu caráter peculiar e santo. Misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles no espírito e nas ações. As restrições do sétimo mandamento eram desatendidas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Judas 11. Versos 11. Fixaram a mente na prosperidade e alegrias mundanas e negligenciaram os mandamentos do Senhor. Os homens se não importaram de ter conhecimento de Deus e em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Por isso, Deus os entregou a um sentimento perverso. Romanos 1, versos 21 e versos 28. O pecado propagou-se largamente na terra como uma lepra mortal. O mesmo encontra-se em Patriarcas e Profeta na página 47. Então, nós vemos de que enquanto os descendentes de Sete permaneceram distantes dos descendentes de Caim, eles conservaram a pureza e santidade que tinham. Porém, quando os filhos dos homens, nesse caso os descendentes de Sete, quando os filhos dos homens, nesse caso, os filhos de Deus, nesse caso os descendentes de Sete, viram que as filhas dos homens, os descendentes de Caim, são formosas e são belas e atraentes, então caíram, quebrando o sétimo mandamento e perdendo a sua pureza.
E essa associação do bem e do mal alastrou-se de tal modo que o mal quase tornou-se vitorioso diante de toda a face da terra. Então, o mal era constante, constante. Havia tanta perversidade que quase que não poderia se distinguir se na terra mesmo havia verdadeiro adorador do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E em resultado disso, vejamos o que Deus fez. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, versos 5 e 7. Uma declaração muito, mas muito triste, não é? Em Gênesis nós conseguimos ver de que quando Deus criou os céus e a terra, a declaração que é feita é que eis que tudo era muito bom. Porém, com a entrada do pecado no mundo e o aumento da proliferação do mal, Deus ficou muito, mas muito triste e decidiu destruir o homem que ele havia criado. Infelizmente. Muito mal. Mas vamos prosseguir. Mais do que qualquer outra pessoa no mundo pós-diluviano, Nimrod, conhecido na história como Ninus ou Nimrod, foi o autor do paganismo e do espiritismo no mundo. Ao estabelecer o que se tornou as civilizações da babilônica e assíria, ele lançou as bases do paganismo e do espiritismo que está engolindo o mundo moderno hoje. Os deuses da Babilônia foram reproduzidos pelos fenícios, egípcios, gregos e romanos. Através do paganismo de Roma, o espiritismo invadiu a igreja cristã e foi introduzido no catolicismo romano, e grande parte dele passou para o protestantismo em uma época posterior. Frequentemente tem havido um certo fascínio por parte de alguns do povo de Deus para com o espiritismo. Espiritismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, página 75, de Collis e Russell Standish. Ok, então, queridos irmãos, vimos de que após a proliferação do mal, Deus decidiu destruir a terra. Porém, um homem justo, não é, foi encontrado e Deus pediu com que esse homem justo, de nome Noé, construísse uma arca. Após a construção da arca, vimos que o mundo foi dividido em três. O mundo dividiu-se por meio dos 3 filhos de Noé, não é? E vimos aqui que Nimrod foi o autor do paganismo e do espiritismo no mundo. Ou seja, o espiritismo que começou lá desenvolveu-se tal qual conhecemos nos dias de hoje por intermédio de uma figura chamado Nimrod. E esse Nimrod foi descendente de Cã, filho de Noé. Em Gênesis capítulo 10, versículo 6 a 10 diz assim: e os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Havilá, Sabtá, Rama e Sabteca. E os filhos de Ramá, Seba, Dedã, e os filhos de Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi que? Babel. Então, Nimrod, não é? Que foi descendente de Cã, foi um dos indivíduos que desenvolveu o espiritismo de tal modo. E a Bíblia, quando diz que Nimrod foi um poderoso caçador diante de Deus, não é que diante do Senhor, conforme a Bíblia apresenta, como se ele fosse alguém que temesse ao Senhor, mas como se alguém tivesse que fazer afronta ao Senhor, não é? E dentro da mitologia, nós
encontramos aí, não é, a ideia de que Nimrod, que foi um poderoso caçador, teve como esposa Semiramis. Eu acredito que nós conhecemos muito bem essa mitologia. Mas vejamos o que é que a IA me trouxe a respeito desse homem. Nimrod é visto como líder da civilização que construiu a Torre de Babel, símbolo da rebelião contra Deus. A antiga Babilônia tornou-se conhecida por práticas de idolatria, astrologia, magia, adivinhação e ocultismo. Alguns autores cristãos afirmam que Nimrod foi iniciador ou grande promotor desse sistema religioso babilônico, do qual mais tarde teria derivado diversas práticas ocultistas. Uma tradição bastante difundida afirma que, após a morte de Nimrod, sua esposa, frequentemente identificada como Semiramis, embora a Bíblia não faça essa ligação, teria promovido a ideia de que ele continuava vivo como um espírito ou havia sido divinizado, a doutrina da imortalidade da alma. Essa narrativa é usada por alguns autores para argumentar que a crença na comunicação com os mortos e os espíritos teria raízes na religião babilônica. Então, não dá para ver claramente, não é, o desenvolvimento dessa mesma doutrina por meio deste homem e tudo quanto ele fez para a promoção do mesmo, não é? Então, no próximo episódio, nós vamos aqui trazer mais bases, vamos falar a respeito do espiritismo moderno e nós vamos ver, não é, o desenvolvimento dessas teorias. Vimos como é que essa doutrina entrou dentro do catolicismo, do protestantismo apostatado e como é que muitas igrejas hoje atualmente abraçaram essa doutrina. Razão pela qual, no início do vídeo, nós partilhamos aquele vídeo para poder mostrar claramente, não é, de como hoje supostas igrejas cristãs defendem uma doutrina que tem como origem as profundezas do inferno. Então, que o Senhor nosso Deus venha nos abençoar e nos ajudar e que possamos seriamente refletir diante de tudo quanto vimos e ouvimos. Paz e graça seja conosco, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Shalom.